Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para, neste vídeo, trazer o resumo da nossa terceira lição da nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre os livros de Ruth e de Esther, os personagens também, tanto de Ruth quanto de Esther, e a história que envolve estas duas mulheres que fizeram a diferença no seu tempo, na sua geração. Na lição passada, na nossa segunda lição, nós trouxemos um panorama, a respeito de Ruth, de todo o contexto que envolveu esta moabita que entrou para a genealogia do Senhor Jesus Cristo, esta mulher que não fazia parte dos hebreus, mas a providência divina, sua integridade, a integridade desta mulher, o levou a seguir sua sogra Noemi até Belém, onde mais tarde ela casa com Boaz e tem um filho, e toda essa história envolve, de uma certa forma, um exemplo, de que Deus, no seu grande amor, não estava envolvido apenas os hebreus. Todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, ele lança fora. Então, o livro, a história de Ruth e Boaz, nos remete a Cristo, nosso remidor, que nos remiu, nos comprou, pagou o preço que precisava para nos resgatar, para nos tornar livres, tá? Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nosso texto áureo está no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 16. Diz, porém, Ruth: não me instes ou não insistas para que te deixe e não me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nossa verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Os objetivos estaremos abordando, refletindo, estudando nesta lição: apresentar a proposta de Noemi em relação às suas duas noras, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra e também refletir a respeito da convicção de Ruth, quando Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, tá? Então, como já estudamos na nossa segunda lição, nós fizemos uma revisão, tivemos uma visão panorâmica a respeito do livro, da vida, da história, de todo o contexto que envolveu Ruth, tá? Ruth, uma moabita, ela era descendente, os moabitas descendiam de Moabe. Moabe foi o filho do relacionamento incestuoso entre a filha mais velha de Ló e seu pai, quando ela embriagou seu pai, teve um relacionamento, se deitou com Ló para suscitar descendência para a geração de Ló, já visto que Ló tinha duas filhas, elas não eram casadas, em todo aquele episódio envolvendo ali a destruição de Sodoma e Gomorra, e os moabitas
veio deste povo, desta relação lá entre Ló e sua filha. Ruth descendia justamente desse povo. Era um povo que volta e meia estava em atrito com o povo de Israel. Em Números capítulo 25 está lá registrado quando Balaque era rei dos Moabitas, Balaque tramou ali, contratando, pagando para o profeta mercenário Balaão, para que Balaão amaldiçoasse os hebreus. E mais tarde, as mulheres moabitas, juntamente com as midianitas, tramaram ali num plano audacioso, né, de Balaão, levar aquelas mulheres moabitas e midianitas, onde elas se deitaram com aqueles hebreus, alguns hebreus, e levando também a que estes adorassem aos seus deuses. Por causa dessa situação, 24.000 hebreus, homens, morreram a partir de uma praga que Deus enviou por causa deste pecado de idolatria, de prostituição envolvendo ali os hebreus. Então, o povo moabita, ao longo da história, sempre esteve ali em atrito com o povo de Israel, tá? Hoje, nessa nossa terceira lição, nós vamos nos debruçar, né, agora literalmente, envolvendo nos capítulos, nos versículos, onde vamos focar aqui os principais, né? Esses três personagens, que é Ruth, a moabita, Noemi, sua sogra, e Boaz, aquele, um primo de Elimeleque, o esposo falecido de Noemi, e mais tarde ele passa a ser o remidor, ele se casa com a moabita Ruth, tá? Então, Ruth e Noemi, duas mulheres entrelaçadas no amor. Vamos mostrar o caráter voluntário da doação pessoal, tanto de sogra quanto de nora, e nos dá o exemplo desse extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera entre estas duas mulheres. Nosso texto bíblico de referência dessa nossa terceira lição está aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 8 e do 14 ao 19. Está nos dizendo assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, vai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então voltaram a sua voz, ou levantaram a sua voz, e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu ir. Onde quer que passar a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até entrando elas em Belém. Toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta a Noemi? Então aqui está este episódio em que Ruth acompanha sua sogra, independente das circunstâncias, do que elas viriam encontrar
pela frente, tá? E aí, a gente refletindo sobre essa história, esse amor, né, verdadeiro, altruísta entre nora e sogra. Será que existe esse amor verdadeiro entre nora e sogra? Eu me lembro de uma história que eu li num livro, não me recordo agora qual foi o livro, em que tinha uma senhora, né, uma viúva, e ela tinha 2 filhos. Moravam os 3 filhos já rapazes. O tempo passa, de repente, o filho mais velho começa a namorar a noiva e casa. E uma vez no mês acontecia um almoço especial na casa desta senhora. A sogra convidava a sua nora, né? Elas, naquela amizade, naquele carinho. A nora chegava sempre mais cedo para ajudar a sogra, sua sogra, a preparar o almoço. Ela tinha liberdade dentro de casa, ia na geladeira, ia nos quartos, tinha acesso praticamente a tudo dentro de casa, né? A sua sogra não lhe privava absolutamente de nada dentro da sua casa. O tempo passa e o filho mais novo dessa senhora começa a namorar, noiva-se. Essa nora mais nova começa a frequentar a casa desta sogra também. Só que, diferentemente da outra, essa nova nora, quando chegava na casa da sua sogra, ela ficava sentada no sofá. Normalmente ela ia no banheiro. Todos os meses, no dia do almoço, ela estava lá presente também. Só que ela chegava e ficava sentada no sofá. A sua sogra, preocupada, né, ficava ali fazendo sala, fazendo companhia, preocupada com os afazeres, com o almoço, horário do almoço, tal, mas sempre dando atenção àquela sua nora mais nova. A sua nora mais antiga, que sempre ajudava na preparação do almoço, tinha liberdade, fazia tudo, começou a sentir ciúme, porque a sogra ficava preocupada, aguardando que ela chegasse para ajudar na preparação do almoço, para quando desse meio-dia, o almoço estivesse pronto, aquele almoço especial que acontecia todos os meses, tá? E essa nora mais antiga começou a sentir ciúmes, começou a dizer: minha sogra me trata como empregada. Por que ela não faz isso com essa outra? Fica só sentada no sofá, acompanhando, dando atenção, enquanto comigo é diferente. Ela me deixa ir para a cozinha, preparar o almoço, tá? Ela não tem essa atenção comigo como ela dá para a outra. E começou a gerar esse atrito, esse sentimento nessa nora mais velha, mais antiga, e ela começou a falar: tá, não vou chegar mais cedo para preparar almoço nenhum, vou chegar também no horário do almoço para ver o que é que ela vai fazer, porque ela está me tratando como se eu fosse uma empregada. Enquanto eu estou lá preparando o almoço, ela está sentada, normalmente vem aqui na cozinha rapidinho, mas volta para o sofá para ficar dando atenção à sua nora mais nova. E ela, conversando com alguém vai e lhe faz certas perguntas. Você tem liberdade na casa da sua sogra? Ela responde: tem. Você vai em todos os cômodos da casa? Tem algum que você não possa entrar, tal? Onde você vai, sua sogra lhe acompanha? Não. Entro em qualquer cômodo da casa, deito no quarto da cama da minha sogra, abro o guarda-roupa da minha sogra. Se ela precisar de alguma coisa, ela me impede, eu vou lá, ela não me acompanha, ela me deixa fazer o que eu quero.
absolutamente tudo que eu quero, eu faço. Ela não me proíbe nada, não me diz nada que não se sente magoada com nada, ela me dá liberdade de fazer qualquer coisa. Só que com a outra não é assim. Ela fica sentada no sofá dando atenção. E eu estou incomodada com isso, porque eu quero o mesmo tratamento que ela dá à outra. E essa pessoa também perguntou, e no jantar, no almoço que vocês fazem? Ela disse, não, ela me deixa eu fazer qualquer coisa. Ela não se preocupa comigo em relação a isso, mas eu quero essa atenção que ela dá para outra, que ela nunca teve comigo. Tá? Ela me deixa dentro de casa, ela fica preocupada quando eu não chego para ajudar ela a fazer o almoço. Aí essa pessoa chegou para ela e disse, quem é na família que tem toda essa liberdade dentro de casa? Que abre a geladeira, fecha a geladeira, pega o que quer, vai na cozinha, vai no quarto, deita na cama, abre o guarda-roupa, mexe nas coisas. Quem é dentro de casa que tem esta liberdade? Aí ela refletiu, de repente a ficha caiu. Ou seja, a sogra o tratava como uma filha. A sogra não se preocupava mais com o que ela fazia dentro de casa ou não, porque era como se fosse uma filha. Com a outra, com a mais nova, era diferente. A sogra não dava liberdade até então para ela fazer o que a outra fazia. No jantar ou no almoço, a sogra não se preocupava com o jantar, com o almoço, porque ela sabia que a outra era direita, era confiável. Então, ela tinha toda esta liberdade que a outra não tinha ainda. Aí, quando alguém despertou isso nela, ela começou a chorar e foi lá e pediu perdão, mesmo a sogra sem saber o porquê ela estava pedindo perdão. Ela foi lá, deu um abraço e chorou quando abraçou a sua sogra. Então a sogra estava tratando como uma filha. A filha, os filhos é que têm esta liberdade dentro de casa, tá? Então só para a gente, quando estava estudando esta lição, me lembrei dessa história, né? Tentei lembrar em qual livro eu havia lido ele há um tempo atrás, mas não me recordei. Mas tem tudo a ver com essa história envolvendo este amor verdadeiro, né? Esse amor altruísta, desinteresseiro entre Noemi e sua nora Ruth. Tá? Primeiro tópico da nossa lição, a proposta de Noemi, uma crise em família, tirando força da fraqueza, sem manipulação emocional. Então, é importante a gente ponderar, a gente considerar, refletir sobre as circunstâncias em que esta senhora Noemi estava envolvida. Não era uma situação fácil, não era uma situação boa. Ela havia saído de sua terra há 10 anos atrás, aproximadamente, no território ali de Belém, em Judá, por causa de uma seca, uma terrível seca que ocorria, né, constantemente ali na região da Palestina. E nos tempos de Abraão aconteceu isso, nos tempos de Isaac aconteceu isso, tá? E Elimeleque pega sua esposa, seus 2 filhos e vai peregrinar nos campos de Moabe, nas campinas de Moabe, no território de Moabe. Então, Noemi perde seu esposo e perde seus 2 filhos, tá? Então, precisamos entender o valor, o significado de cada ato desta senhora, o seu principal provedor, o provedor da casa, o homem da casa, seu esposo, seu marido, Elimeleque, que no hebraico quer dizer Deus, meu Deus é rei, havia falecido. Então, primeiro baque, ela perdeu o marido.
tá? Tinha 2 filhos, o seu filho mais velho, Malom, que significa o seu nome doença, e Quilion, o seu filho mais novo, que significa definhamento. Com o tempo, estes 2 rapazes casam-se com 2 moças moabitas. Malom casou com Ruth, que quer dizer amizade, e Quilion casou com Orfa, que quer dizer pescoço ou teimosa. Só que com o tempo, também, os 2 rapazes morrem, vêm a óbito. Este é o cenário, a situação, a tragédia que caiu sobre essa senhora. Imagine aí, 3 mulheres sem filhos, viúvas. A situação era trágica. E ainda no caso de Noemi, numa terra estranha, num país estranho. Então a situação não era boa. Então, considerando a expressão que esses nomes tinham na antiguidade, né? As características, o sinônimo dos nomes, as características daquilo que representavam, tá? Então a situação era terrível para Noemi. Então, viúva, 3 mulheres sozinhas, ela morando num país distante, ela ouve dizer, né, que no seu país, na sua comunidade, no seu território, em Belém, havia chovido. Então a terra estava molhada, boa para o plantio, havia voltado o tempo bom. Então, diante de toda a tragédia, ela decide voltar para o seu país, para a sua terra, tá? Aí é que envolve a história das suas noras, porque elas decidem seguir sua sogra. Noemi não escondeu, né, quando ela decide voltar para o seu território, para o seu país, ela não escondeu dos seus, não nos escondeu seus sentimentos, mas também não explorou, no caso ali, as suas noras com autopiedade, né, com autocomiseração. Quando ela soube que seu país tinha chovido, diante de toda a tragédia que voltou, que veio sobre a vida dela, sobre a família dela, quando ela decide voltar para casa, sozinha, de mãos vazias, triste, sem um esposo, sem seus filhos, ela não forçou suas noras a acompanhar a situação de uma viúva naquele tempo, de uma mulher sem marido e sem filho para sustentar, para prover. Muitas, quando não eram vendidas como escravas, ou morriam ou acabavam se prostituindo para se manter. Então a situação era muito triste, muito desesperadora. Entretanto, Noemi decide voltar para casa, né, suas noras o acompanham, mas ela reflete, ela pensa, ela pondera: eu já estou velha. E estas 2 moças, jovens, bonitas, podem atrair um novo casamento na sua terra. Porque elas me acompanhariam. Não tenho nada para oferecer. Não tenho nada para dar. Noemi pondera. E aí ela fala com estas jovens para que elas voltassem ao seu povo, à sua terra, à casa de seus pais, porque com certeza elas iriam conhecer outros homens e casariam novamente. A distância entre o território de Moabe, onde elas estavam, até Belém, era algo em torno de aproximadamente ali 120 quilômetros. Então imagina 3 mulheres percorrendo essa distância sozinhas, perigo, né? A dificuldade que não era.
Tá? Então, a situação não era fácil. Então, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar sua sogra. Mas tão logo começaram a viajar, Noemi decide liberá-lo para que elas voltassem aos seus pais. Tá? Então, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro que elas poderiam ter. Noemi não tinha mais como cuidar delas, não tinha como, não tinha recursos, estava viúva, sem filhos. Lá na frente ela vai dizer que o Senhor pesou sua mão sobre ela. O que ela teria a oferecer a essas duas moças? Nada. Absolutamente nada. Aí é onde ela fala para as moças que elas voltassem à sua casa, à casa de seus pais, tá? Às suas origens, porque com certeza elas iriam atrair um novo matrimônio. É aí que entra a postura de Ruth. Não é que Orfa errasse, não. Ela seguiu o que ela achou que era certo. Mas Ruth, ela toma uma postura diferente. Segundo o tópico da nossa lição, a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada, amizade na diversidade, um amor prático. Então, Orfa, ela amava Noemi. A Bíblia não diz que ela não amava a sua sogra, não. Porém, quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos seus pais, Orfa ponderou, refletiu, tá? Ela refletiu sobre essa situação, sobre a sua situação, e se convenceu de que isso seria o melhor para ela. Ela chora, ela amava a sua sogra, sim, ela chora, abraça Noemi, se despede e volta ao seu povo, volta para Moabe. Ruth, porém, aqui é que muda a situação, porque Ruth, ela agiu diferente. Ela se apegou à sua sogra, tá? Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então, a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam, tá? Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. Não tenho nada para te oferecer. Volta, tu está perto da tua casa, entre os teus. Lá eu não tenho nada para oferecer. Lá eu sou sozinha, estou voltando sozinha. Não tenho o quê? Não tenho nada, não tenho nem como me sustentar. O que é que eu vou fazer por ti, minha filha? Mas Ruth não desistiu, não abandonou sua sogra, tá? Então a atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, quando Ruth diz: aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares ou passares a noite, ali também passarei eu contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então aqui nós aprendemos que existe amizade verdadeira. Tá? Então Noemi, Ruth abandonou o seu país, abandonou o seu povo, abandonou os seus costumes, abandonou a sua cultura, abandonou os seus deuses para seguir a sua sogra, para viver, cuidar da sua sogra, custasse o que custasse. Ela não arredaria o pé. Onde sua sogra estivesse, ela estaria ali junta para cuidar, para proteger, para dar, se possível, a sua vida pela sua sogra, tá? Então, Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, uma senhora viúva e idosa. Então, as expressões, quando ela diz, onde quer que pousares à noite,
ali pousarei eu, onde quer que morreres, morrerei eu também. Demonstra o grau de companheirismo, de comprometimento desta jovem moabita. Nós observamos isso também, uma postura assim semelhante, em outras circunstâncias, obviamente, com Raabe, a cananeia, né? Aquela moça lá de Jericó, quando ela viu que o Deus dos Hebreus fazia coisas extraordinárias no meio do povo, a primeira oportunidade que Raabe teve foi de esconder os espias que Josué havia enviado para observar o território de Jericó, a cidade de Jericó. E essa postura altruísta de Raabe levou a salvar toda a sua família, ela e toda a sua família. E foi também uma estrangeira que entrou na genealogia de Jesus. Tá? Raabe, Boaz, este que casa com Ruth mais tarde, ele descendia da Cananeia, né? Raabe e Salmo. Então Deus olha por cada um de nós, tá? Então isso não ficou somente em palavras. As atitudes de Ruth para com Noemi, sua sogra, não ficou somente em palavras, tá? Transformou-se em atitudes concretas por toda a sua vida. Ela seguiu a sua sogra, não abandonou, não deixou a sua sogra sozinha. O que ocorresse com Noemi, ocorreria também com ela. E ela seguiu adiante. Depois de tempo, chegaram as duas no território em Belém, também conhecida, chamada como Efrata. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Ela arregaçou as mangas e foi em busca de suprimentos, né? Ela encarou a realidade. Elas precisavam sobreviver, precisavam viver. Não tinha ninguém para sustentar. Alguém precisava trabalhar, e não era a sua sogra, porque já estava velha, uma senhora, não tinha mais forças para aguentar um dia laboral, na colheita, no campo. Então essa postura, Ruth assumiu para si, tá? Então ela prontificou-se a trabalhar, um trabalho humilde, um trabalho penoso, né, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, ou seja, ia às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como Deus havia instituído ali na lei mosaica, através da lei de Moisés. Então, Ruth, ela precisava sobreviver e precisava cuidar da sua sogra. Então, uma atitude altruísta, de amor verdadeiro, de se colocar no lugar do outro, Deus vê. E a providência divina estava atuando na vida desta mulher. Honesta, simples, humilde, verdadeira, de caráter. Que ela poderia simplesmente abandonar sua sogra e viver sua vida. Ela não tinha nada a ver que o seu marido tinha morrido, ela não tinha nada a ver que o seu sogro tinha morrido, ela não tinha nada a ver com o povo hebreu. Ela era moabita. Entretanto, o que ela aprendeu com a sua sogra mudou o coração de Ruth, mudou as posturas de Ruth, e ela aprendeu o que é servir um Deus verdadeiro, tá? Então, o princípio básico é: os ricos não podiam reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar aos necessitados, mas também não são obrigados, eles não eram obrigados a alimentar o ócio ou a falta de ocupação dos pobres. Então, aqueles que precisavam, eles deveriam ir ao campo, né, e pegar aqueles restos que ficavam ali durante a colheita, ou aqueles que ficavam à beira do caminho, que a lei mosaica instituía, para que os mais humildes da terra tivessem o que comer
do que sobreviver, né? Naquela época, se as pessoas não vivessem do que o campo produzia, morreriam de fome, tá? Então, Noemi não tinha como fazer isso por causa da sua idade. Ruth foi quem se prontificou, arregaçou as mangas em uma terra estranha, não conhecia ninguém, mas ela não botou isso como obstáculo. Ela precisava cuidar de si e cuidar da sua sogra. E saiu no tempo ali da colheita, início da cega da colheita, e Deus o conduziu. A providência divina, que nada acontece sem a permissão de Deus. O primeiro campo que ela encontrou, que ela entrou para colher ali os restos das espigas, dos grãos que caíam, foi no campo de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente do marido falecido de Noemi, Elimeleque. Tá? Então, nós vamos estudar mais na frente as posturas, tanto de Ruth, quanto de Boaz, quanto de Noemi, e Deus agindo na história, tá? Deus agindo na história. Então, Ruth trabalhou, e trabalhou muito duro, não foi fácil não, nos campos de Boaz, e seu esforço impressionou aquele homem, né, dono ali dos campos, né, Boaz. No fim do dia, Ruth havia recolhido tudo e levou tudo aquilo que ela conseguiu, né, e levou para casa para alimentar ela e sua sogra. Então, o que ela colheu num único dia daria para sustentar ela e sua sogra durante ali uma semana, 5 dias. Né? Então, quase 5 vezes mais do que uma pessoa colheria em um único dia. Tá? Então, Ruth não apenas dizia que amava sua sogra, ela praticava, ela exercia, ela mostrava em obras, em ações. E para nós finalizarmos o terceiro tópico da nossa lição, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa, uma fé que inspira, e a sensibilidade, né, sob liderança, no caso aqui a sensibilidade feminina. Então Ruth, esta moabita, esta jovem moabita, ela é considerada, ela é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar, como diz Boaz, quando conhece que ela era, quando ele fica sabendo que ela era a nora de Noemi, que veio de Moabe, acompanhando sua nora. Então, fruto das atitudes da sua sogra. Com certeza ela aprendeu com sua sogra sobre a postura de uma mulher, sobre a conduta de uma mulher, sobre o Deus verdadeiro que Deus espera de cada um de nós. Tá? Então, Ruth renunciou ao modelo de vida, né, que ela vivia ali em Moabe, das Moabitas, e não seguiu caminhos fáceis quando ela chegou em Belém, quando ela encontrou ali com os belemitas. Ela foi trabalhar duro para cuidar dela e cuidar da sua sogra. Ela manteve uma vida austera e disciplinada, assim alcançando uma excelente reputação. Uma declaração do próprio Boaz. Boaz diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mulheres virtuosas. Imagina uma estrangeira. As moabitas eram consideradas, até a postura, a cultura, os costumes, é um povo voltado à idolatria, às prostituições cultuais. Ruth era diferente, porque ela aprendeu com a sua sogra a postura de uma mulher íntegra, de uma mulher de caráter.
Então Boaz e todos aqueles ali de Belém, ali da comunidade, davam um testemunho. É isso que Boaz diz: toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Então a fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela dava um testemunho de fé. O teu Deus é o meu Deus. O apóstolo Paulo, na carta pastoral, carta a Tito, Paulo vem nos ensinar a respeito do exemplo que as mulheres mais velhas precisam dar às mais novas, tá? Então as mulheres mais velhas, ela tem a missão de inspirar e ensinar as mais novas. Olha o que Paulo diz, Tito, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas. Então, Paulo vem ensinar. E é isso que nós observamos aqui nessa atitude, que Ruth demonstra, e com certeza ela deve ter aprendido com a sua sogra Noemi, tá? Então a postura de uma mulher de Deus, uma postura que dava exemplo. Então uma estrangeira, ela foi elogiada pelas mulheres belemitas, do exemplo de caráter, de humildade, de amor, de companheirismo que ela teve para com a sua sogra, cuidando, zelando, protegendo, como se fosse ela mesma. Isto é um amor verdadeiro, isto é um amor altruísta, tá? Então as escrituras nos ensinam, nos evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo claro disso é o fato de elas terem sido as primeiras a testemunharem, a crerem na ressurreição de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 24, João capítulo 20, quando Jesus se revela primeiramente ali após a ressurreição a Maria Madalena. Tá? Então o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. É o se colocar no lugar do outro. É o cuidar sem esperar nada em troca. Abençoar sem esperar nada em troca. Foi isso que Ruth, a postura de Ruth para com a sua sogra, tá? Então, ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambos foram alcançadas pelo favor divino. Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, versículo 17, a seguir, quando Ruth e Boaz têm um filho, e este veio alegrar a ambos, a Noemi também. Então, uma situação que saiu boa quando saíram de Belém, virou uma tragédia quando chegaram nos campos de Moabe. Ruth e Noemi, principalmente Noemi, volta de mãos vazias, pensando que seria o fim da sua vida, mas a providência divina, através de uma postura de uma mulher não hebreia, uma mulher estrangeira, Deus mudou o cenário, mudou a história, e essa atitude desta moabita virou um exemplo para as mulheres dos nossos dias. Uma mulher íntegra, reta e que abandonou seus deuses para adorar o único e verdadeiro Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.